Cavaleiros e arqueiros experientes, os mongóis provaram ser imparáveis na Ásia Central e além, derrotando exércitos no Irã, Rússia, Europa Oriental, China e muitos outros lugares. Nesse vídeo, irei falar sobre o maior império em áreas contínuas, o Império Mongol. Opa, eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. O Império Mongol foi fundado por Genghis Khan, primeiro grande Khan, ou governante universal, dos povos mongóis. Genghis forjou o império unindo tribos nômades da estepe asiática e criando um exército devastadoramente eficaz, com cavalaria rápida, leve e altamente coordenada. Eventualmente, o Império dominou a Ásia do Mar Negro à Península Coreana. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Esse vídeo conta com o apoio da Surfshark, empresa especializada em serviços de VPN. A Surfshark entrega um serviço rápido e fácil de usar, pois você será conectado em um servidor que oferece a melhor velocidade. Além disso, a Surfshark possui uma garantia de reembolso durante 30 dias, o que permite que os usuários testem o serviço sem pressa e sem riscos. Tudo isso com recursos que vão muito além do básico, fornecendo uma experiência completa. A segurança é sempre uma preocupação para quem usa a internet diariamente, e é por isso que a Surfshark protege seus dados com métodos líderes na indústria, fazendo uso de uma criptografia indecifrável e os protocolos de VPN mais seguros disponíveis no mercado. Outra vantagem muito boa é que usando a Surfshark você conseguirá usar o catálogo de vários serviços de streaming, como Netflix, Amazon Prime, Hulu, etc., com o catálogo de outros países, inclusive dos Estados Unidos e a do Japão, simplesmente se conectando ao servidor do país certo. Além de tudo isso, se você usar o código CE, você recebe 83% de desconto no seu cadastro e 3 meses para testar. Obrigado Surfshark pela parceria, links na descrição do vídeo. Os mongóis eram povos nômades da estepe asiática que pastoreavam ovelhas, cabras, cavalos e camelos. Essas tribos moviam-se de acordo com as estações do ano e viviam em acampamentos temporários. O clima da Mongólia é muitas vezes severo e assim as roupas eram quentes, duráveis e práticas. A dieta mongol era principalmente à base de laticínios com queijo, iogurte, manteiga e colhada de leite em pó. Os rebanhos de animais eram muito valiosos, funcionando como uma fonte sustentável de leite, lã e até esterco para combustível. A carne era tipicamente adquirida através da caça e frutas e vegetais silvestres eram coletados por meio de forrageamento. Para estocar para o inverno e fornecer carne para festas, como nas reuniões tribais, foram organizadas caçadas especiais. Nesses eventos, existia uma estratégia conhecida como Nerge, onde os cavaleiros cercavam uma enorme área e lentamente levavam os animais para uma área cada vez menor, onde poderiam ser mais facilmente mortos por arqueiros montados. As técnicas, organização e disciplina do Nerge ajudavam os mongóis quando eles iam à guerra. Inclusive, várias dessas características da vida cotidiana medieval no mundo mongol ainda são continuadas hoje pelos nômades das estepes em toda a Ásia. Embora a vida nômade geralmente visse os homens caçando e as mulheres cozinhando, a divisão do trabalho nem sempre era tão clara e muitas vezes ambos os sexos podiam realizar as tarefas do outro, incluindo usar arco e montar. Dessa forma, as mulheres tinham muito mais direitos do que na maioria das outras culturas asiáticas contemporâneas e podiam possuir e herdar propriedades. Outra área da vida mongol onde as mulheres estavam ativamente envolvidas era a religião. A religião dos mongóis não tinha textos sagrados ou cerimônias particulares, mas era uma mistura de animismo, culto aos ancestrais e xamanismo. Instâncias dos elementos fogo, terra e água, locais geográficos impressionantes como montanhas e fenômenos naturais, eram considerados como possuidores de espíritos. Os xamãs, que podiam ser homens e mulheres, eram considerados capazes de comunicar-se com esses espíritos e viajar em seu mundo, ajudando a encontrar almas perdidas e eventos divinos futuros.
Na sociedade mongol eram cultuadas duas principais divindades: a deusa da terra, conhecida como Etugen, e Tengri, o céu eterno. Essa última divindade era vista como um deus protetor e, crucialmente, as elites tribais pensavam que ele havia dado ao povo mongol o direito divino de governar sobre o mundo inteiro. Genghis Khan e seus sucessores colocariam essa ideia em prática, conquistando quase todo o continente da Ásia e criando o maior império já visto até aquele momento na história. As tribos nômades mongóis eram acostumadas a uma vida difícil, eram altamente móveis por natureza e eram treinadas desde a infância para montar cavalos e atirar arcos. Essas qualidades tornariam eles excelentes guerreiros capazes de suportar longas campanhas militares, cobrir grandes quantidades de território em um curto espaço de tempo e sobreviver apenas com o mínimo de suprimentos. E foi Genghis Khan, o primeiro líder mongol, a perceber que se as várias tribos e clãs pudessem ser unidos, os mongóis poderiam dominar o mundo. Genghis, nascido aproximadamente em 1162, superou uma infância dura de abandono e pobreza, e estabeleceu-se como um comandante militar, chefe da tribo Kirait. A vida e os tempos de Genghis são contados em A História Secreta dos Mongóis, uma crônica do século XIII, que é a melhor fonte primária para o início do Império Mongol. Durante um período de cerca de 10 anos, de 1195 a 1205, Genghis tornou-se um líder por direito próprio e expandiu lentamente seu domínio por meio de uma mistura implacável de diplomacia, guerra e terror. Para vários guerreiros mongóis, muitas vezes era o caso de se juntar ao jovem líder ou ser executado. Tribos como os Tártaros, Querids, Naimans e Merkids foram recrutados. Em 1206, em uma grande reunião de todos os líderes tribais, Genghis Khan foi formalmente reconhecido como o Grande Khan, ou governante universal dos mongóis. O Khan tentou unificar ainda mais seu reino, insistindo que a língua mongol fosse transformada em escrita, usando a escrita dos turcos uigures e introduzindo um código de leis, o Yasa. A comunicação foi beneficiada também pelo estabelecimento do Yan, uma rede de postos de manobra que os mensageiros podiam usar para reabastecimento enquanto viajavam pelo estado. A principal arma ofensiva do exército mongol era a cavalaria leve, com seus cavaleiros especialistas em disparar o poderoso arco composto mongol. Os cavalos mongóis eram outro trunfo, tanto por sua robustez e resistência, mas também por seus números absolutos, permitindo ao cavaleiro até 16 montarias além da sua principal. Além disso, dentro do exército mongol, existia um núcleo de 10.000 homens que eram os guarda-costas pessoais do Khan, o Kensingten. O primeiro alvo de Genghis, depois de tornar-se o Grande Khan, foi a dinastia Jurchen, no norte da China. Graças à velocidade da cavalaria mongol e às táticas de terror, a dinastia foi forçada a recuar para o sul. Um alvo simultâneo foi o estado de Tangut de Xi, também no norte da China, e igualmente incapaz de impedir o progresso implacável de Genghis no leste da Ásia. O terceiro alvo nesse período foi a dinastia Song chinesa. Mais ricos e poderosos que seus vizinhos, os Song se mostraram mais resistentes, apesar de Genghis ter saqueado muitas de suas cidades. Contudo, isso não foi suficiente. Em 1219, o norte da Coreia tinha sido dominado. Decidido a ganhar o título de governante universal, Genghis agora voltou sua atenção para a Ásia Ocidental. A partir de 1218, o Império Persa foi atacado por um exército mongol de 100.000 homens. Cidades haviam sido destruídas, civis foram massacrados e até mesmo os sistemas de irrigação foram destruídos. O mundo asiático virou de cabeça para baixo em menos de 2 décadas. Contudo, o reino de terror de Genghis Khan acabaria em 18 de agosto de 1227, com a morte do líder devido a uma doença desconhecida.
Antes de morrer, Genghis havia decretado que seu império seria dividido entre seus 4 filhos, Jochi, Chagatai, Tolui e Ogedei, cada um governando um kanato. Porém, Odejei acabou tornando-se o novo grande Khan e, portanto, governante de todos os mongóis. Odejei Khan consolidou ainda mais o aparato estatal mongol, realizando um censo populacional e impondo um sistema tributário em oposição ao mero confisco de propriedade. Em 1235, uma capital foi selecionada, Karakorum, na Mongólia. A rede de Yan foi expandida e os comerciantes viajantes receberam proteção militar. Em termos de conquistas, Odejei continuou de onde seu pai havia parado e, com a ajuda do general Subutai, fez campanha contra os Jin, que foi bem sucedida. A Coreia também foi repetidamente invadida nesse período. A partir de 1235, Subutai coordenou a campanha em toda a Ásia Central, capturando cidades como Tbilisi. De 1236 a 1242, um exército de 150 mil homens, organizado em 5 divisões separadas, marchou pelo Cazaquistão e Uzbequistão para atacar a Europa Oriental ao redor do rio Volga. Vitórias foram obtidas contra os búlgaros, russos, poloneses e húngaros em várias campanhas. A cavalaria mongol ficou conhecida como os Cavaleiros do Diabo. Grandes cidades como Kiev, Cracóvia e Budapeste foram saqueadas. Acredita-se que foi somente graças à morte de Ogedei em 1241 que a Europa foi salva do domínio mongol, pois os líderes mongóis foram obrigados a retornar a Karakorum para eleger um novo Khan. Os próximos 2 Khans seriam Gülki Khan e Monjik Khan, mas seria Kublai, neto de Genghis, quem mostrou a maior ambição ao levar as conquistas mongóis a um nível totalmente novo. Kublai teve que lutar com seu irmão mais novo, Arikbok, pela posição de Grande Khan, batalha em que Kublai saiu vitorioso. Após assumir a liderança do Império Mongol, o novo Khan adquiriu ambição por um outro título, Imperador da China. Dessa forma, a dinastia Song da China foi atacada novamente, mas dessa vez Kublai realizou um cerco de catapultas. Em 1276, ocorreu a queda da dinastia Song, e então Kublai conseguiu o que todos os nômades das estepes sonhavam, o poderoso e rico Estado da China. Assim, Kublai declarou-se imperador da China, proclamando a dinastia Yuan, que significa origem ou centro. Daidu, atual Pequim, tornou-se a nova capital. Provando-se um administrador tão capaz como um conquistador, Kublai organizou seu enorme estado em 12 províncias e promoveu o incentivo ao papel moeda e a melhoria das redes de estradas e canais para transportar mercadorias. Kublai ainda não estava satisfeito, lançando 2 ataques ao Japão em 1274 e 1281. Contudo, ambos falharam graças à forte resistência local e terríveis tempestades que os japoneses chamavam de kamikaze, ou ventos divinos. Inclusive, o sistema que resistiu aos mongóis, o Japão feudal, possui um vídeo próprio aqui no canal. Implacável, Kublai lançou ataques no sudoeste asiático, com invasões no Vietnã, Birmânia e Java, alcançando resultados mistos. Dessa forma, o Império Mongol havia atingido seu apogeu e o século XIII agora veria apenas um declínio. Enquanto os grandes Khans estavam preocupados com a parte oriental do Império Mongol, as partes centrais e ocidental seguiram seu próprio caminho. A Horda Dourada, centrada na estepe da Eurásia Ocidental, foi fundada por Batu Khan, neto de Genghis, por volta de 1227. O Ilkhanate, centrado na Pérsia, foi fundado por Hulagu, outro neto de Genghis, por volta de 1260. O Khanato Chagatai foi estabelecido por Chagatai, o segundo filho de Genghis, e continuaria sendo o estado mais verdadeiramente mongol, onde as raízes nômades provaram ser difíceis de se livrar. Porém, todos os 3 Khanatos ocidentais lutavam constantemente entre si em disputas de fronteira. Eles acabaram adotando o Islã como sua religião estatal. Os territórios do Ilkhanate e Chagatai foram eventualmente tomados por Timur, fundador do Império Timuride.
até a China da dinastia Yuan sucumbiu às guerras civis, e assim a dinastia Ming conseguiu dominar a China em 1368. No final, os mongóis se tornaram as sociedades sedentárias que eles tinham conquistado com tanta facilidade no passado. Os mongóis podem não ter criado arte ou deixado belos edifícios para admirar, mas deixaram um legado duradouro de outras formas. Talvez seu maior efeito na cultura mundial tenha sido fazer as primeiras conexões mais firmes entre o Oriente e o Ocidente. O Império Mongol, o maior império de terras contínuas, se estendia por 1/5 do globo, e seus soldados eram obrigados a lutar contra cavaleiros teutônicos em uma extremidade, enquanto na outra enfrentavam guerreiros samurais, nenhum dos quais tinha noção da existência do outro. Até então, os chineses e os europeus viam as terras um do outro como um lugar místico de monstros. Como embaixadores, missionários, comerciantes e viajantes como Marco Polo foram encorajados a cruzar livremente a Ásia, o contato entre as civilizações aumentou e as ideias e as religiões se espalharam. Pólvora, papel, impressão e bússola tornaram-se familiares na Europa. Os mongóis também espalharam ideias na culinária, como fazer do caldo sulen um prato popular em toda a Ásia até hoje. Houve também consequências como a peste negra, primeiro transferida da China para o Mar Negro e de lá para Veneza e o resto da Europa. Na Mongólia, o império é lembrado com carinho, como uma era de ouro, e Genghis Khan, o iniciador de tudo, continua a ser homenageado com cerimônias regulares na capital mongol de Ulaanbaatar. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixa o like e se inscreva no canal. Mas é isso, valeu!